Dando continuidade, então, ao nosso aprendizado sobre a formatação básica de planilhas, notem que algumas colunas da nossa planilha precisam ser ajustadas, tá? Então, vejam que essa coluna C não está aparecendo totalmente o conteúdo de cada célula, olha só. Aqui, inclusive, está quebrando o conteúdo da célula em duas linhas, e não é o que a gente quer, tá? Então, nós precisamos ajustar o tamanho dessa coluna, só que aqui abaixo eu tenho algumas informações. Então, eu não posso simplesmente vir aqui e dar dois cliques na coluna. Se eu fizer isso, vejo que ela vai ficar bastante grande por conta desse conteúdo que eu tenho aqui embaixo, tá? O Excel sempre ajusta pelo maior conteúdo. Como não é necessário fazer esse ajuste aqui embaixo, eu vou pegar aqui pela borda da coluna e vou diminuir um pouquinho, tá? Ok, então já tá bom assim. Outra coisa que nós podemos verificar é que algumas linhas estão com altura diferenciada, tá? Então, como é que eu faço para ajustar a altura das linhas? Da mesma forma como eu faço para ajustar a largura das colunas. Então, vou vir aqui e vou marcar todas as linhas até lá embaixo, sem a linha de total, e vou dar dois cliques rápidos em uma borda qualquer, tá? Então, vejam, aqui eu tenho a numeração das linhas e aqui eu tenho as bordas de cada linha. Eu pego qualquer uma e dou dois cliques rápido para que ele faça o ajuste para nós. Agora sim, ficou tudo certinho com o mesmo tamanho. Vou dar mais uma olhadinha aqui. Perfeito, olha só, tá? Tá tudo certo na nossa planilha. Bom, o outro tipo de formatação que nós utilizamos bastante é a formatação para colunas que contêm valores. Vejam que essa última coluna, ela possui valores percentuais que já estão formatados dessa forma, tá? Mas essas outras aqui dos valores unitários não estão formatados, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos selecionar todas essas células que possuem valores, então vou marcar a partir dessa aqui, vou indo para o lado devagarinho, não vou marcar o percentual e vou até embaixo, tá? Então, para eu aplicar uma formatação de valores, eu tenho várias opções no Excel. Então, vejo que aqui eu tenho o grupo número, onde eu tenho alguns símbolos. Então, por exemplo, se eu quisesse aplicar uma formatação de moeda, bastaria clicar aqui em cima para ele passar tudo para a moeda. Então, ele insere o símbolo da moeda na frente e ajusta os valores para duas decimais, tá? Perfeito. Só que a gente tem que avaliar se isso realmente é necessário, porque fica um pouco poluído com todos esses símbolos da moeda, tá? Então, às vezes é mais interessante deixar sem o símbolo, ou seja, aplicar somente uma formatação de número, certo? Então, como que eu posso aplicar uma formatação somente de número? Utilizando este outro símbolo, que é o 000, tá? Basta clicar aqui, ele vai manter a mesma formatação que nós tínhamos visto, só que vai tirar o símbolo da moeda que tinha na frente, ok? Perfeito. Eu posso ainda diminuir casas decimais, que seria esta opção aqui, tá? Então, quando eu clico aqui, ele diminui uma casa decimal, tá? Se eu clicar aqui novamente, ele tira todas. E aqui eu posso aumentar casas decimais. Como padrão, a gente sabe que as casas decimais são duas, mas se a gente tiver uma necessidade de uma maior exatidão, nós podemos aumentar o número de casas decimais, tá? E eu também tenho outras opções quando eu clico aqui nessa setinha diagonal, tá? Então, notem que alguns grupos possuem essa setinha diagonal, que é um inicializador da caixa de diálogo, é assim que se chama essa setinha. Ao clicar aqui, o que acontece? O Excel vai me apresentar uma outra janela onde eu posso estar
utilizando um outro tipo de formatação de máscara para número, tá? Perfeito. Então, aqui eu tenho moeda, eu tenho o contábil, tá? Eu tenho o próprio número e assim por diante, certo? Eu vou usar aqui o número mesmo, certo? E aqui, em casas decimais, como eu tinha aumentado anteriormente, ele está considerando 4. Mas a gente sabe que o padrão é 2, certo? Então, eu vou diminuir para 2 e vou clicar em OK, tá? Então, está aqui a nossa formatação para os nossos números, certo? Bom, quando eu estou aplicando uma formatação qualquer em uma planilha Excel, eu tenho também uma outra ferramenta que é muito útil, que é a ferramenta Pincel. A ferramenta Pincel, eu vou encontrar ela aqui na página inicial e ela fica sempre aqui na esquerda, no primeiro grupo de comandos, tá? Então, o pincel, ele serve para eu copiar uma formatação de uma célula para outra, certo? Eu vou me posicionar um pouco aqui no final. Então, olha só. Vamos dizer que nessa célula aqui, eu tenha um número qualquer. Vejam que ele não possui formatação nenhuma. E vamos dizer que eu quisesse, então, copiar uma formatação desses números que já estão formatados e aplicar nele. Eu me posiciono na célula, então, da qual eu quero copiar a formatação, clico na ferramenta Pincel e clico na célula de destino, ou seja, vou aplicar a formatação na célula que vai receber essa formatação. Então, vejo que automaticamente a mesma formatação está aparecendo aqui, tá? Ou vamos dizer que eu quisesse pegar uma formatação dos números aqui da linha de totais. Vou me posicionar na célula que eu desejo, então, vou acionar a ferramenta Pincel e vou aplicar a formatação aonde eu desejo. Então, vejo que agora eu tenho uma célula que está formatada como número e, além disso, tem uma borda e também tem um sombreamento, certo? Então, essa é a ideia. Tem casos também, vamos dizer que eu tivesse aqui vários números, tá? Vou digitar aqui alguns números aleatórios, só para a gente fazer um exercício. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quisesse aplicar essa mesma formatação nessas células que tem aqui, tá? Eu faço a mesma operação, me posiciono na célula da qual eu quero copiar a formatação, clico no pincel e aplico. Só que vejam que no momento que eu aplico, ele tira o formato do pincel, né? Ele aplica só na primeira e cancela o comando, né? E finaliza o comando. Se eu quiser aplicar em várias células utilizando a mesma formatação que eu copiei, como que eu devo proceder? Deixa eu retornar aqui a última ação, tá? Então, eu me posiciono na célula, dou 2 cliques na ferramenta Pincel. Em vez de dar um clique normal com o botão esquerdo, eu dou 2 cliques rápido, tá? E aí eu vou clicando, notem que mesmo quando eu cliquei aqui na célula de destino, ele permanece com o símbolo do pincel no mouse. Ou seja, eu posso ir aplicando em todas as células que eu desejar. No momento que eu apliquei em todas as células, basta clicar no ESC para finalizar o comando, certo?